Olá, tudo bem? Olha aí, ó, chegando até você mais um momento de reflexão com Deus. E nesta reflexão eu gostaria de trazer aqui até vocês algo que aconteceu no ano de 2018 lá na Tailândia, no mês de julho. Lá no mês de julho na Tailândia existe, um time de futebol juvenil por nome Os Javalis. Nessa época eles estavam com 13 pessoas, 13 jovens, e eles ganharam uma partida de futebol. E quando eles ganharam essa partida de futebol, todos estavam felizes, e eles então agora resolvem, para comemorar, ir até uma caverna. Eles adentram dentro desta caverna, uma caverna distante de onde eles estavam, e eles adentram dentro, porém, quando eles estão indo para esta caverna, o tempo estava estável, sol, tempo bonito, e eles jamais imaginariam que poderia acontecer. Mas eles adentram, caminham aproximadamente por 2 horas, até que eles chegam em determinado local dentro desta caverna, com auxílio de lanternas. E eles então param para descansar um pouco, porque as dificuldades eram grandes. Rochas pontudas, caminhos escuros, como se fossem trilhas e alguns poços dentro, E eles tinham que tomar certos cuidados. Mas quando eles resolvem então, por vez, saírem de dentro desta caverna, eles começam a observar que a água que existia dentro desta caverna começou a subir de uma maneira muito rápida. Porém, eles não tinham ideias da profundidades que eles estavam, e eles também não tinham ideia que quando eles entraram dentro desta caverna, o tempo mudou, o tempo ficou instável, o tempo começou muita chuva constantemente, e devido a essa chuva, houve-se esse aumento de água dentro dessa caverna, e eles não conseguiam sair. Obviamente, pelo lado de fora, os parentes, os pais, mães, irmãos, ficam todos agoniados aonde estavam essas crianças. O tempo passou, chegou-se a noite e nada deles retornarem. Então, obviamente, foi colocado-se em alerta em rede nacional ali a tempestade que estavam chegando. A meteorologia lançou esse sinal de alerta. Uma das guardas florestais, ao receber uma ligação, ela corre rapidamente para fechar todas as entradas das cavernas. Mas quando ela vai nessa última caverna, ela encontra pelo lado de fora na trilha várias bicicletas e uma scooter. Então ela automaticamente entende-se que já havia crianças dentro daquela caverna. Mas quando ela tenta entrar, ela já não consegue por causa do nível da água. Outrora, aonde era a entrada desta caverna, já era um lugar mais baixo e a água já estava impossibilitando de entrar, vou usar um termo, pelo gargalo desta caverna. O desespero é geral, por lado de fora, mas pelo lado de dentro os meninos ainda aguardam, começa uma brincadeira com um, com o outro, e eles não entendem-se o perigo que estão correndo. Passa-se agora o tempo, e todos começam a ficar preocupados. O governador lá da Tailândia vai até o local e começa a pedir-se socorro. Isso acontece-se de uma forma internacional. Quando começou a espalhar-se, viralizar aquele acontecimento, pessoas do mundo inteiro começaram-se a doar-se o seu tempo, as suas experiências, o famoso voluntários. Começaram a ir para essa região da Tailândia. E lá começa-se um processo. Para vocês terem uma ideia, o exército americano, alguns alemães, austríacos, foram lá para socorrer. Pessoas do mundo inteiro. Eu estou frisando essas 3 potências, porque foram os que mais indagaram-se o trabalho. E é interessante que eles começam-se um período de resgate. Começam a estudar como resgatar-se aquelas crianças. Tentaram perfurar rochas, não conseguiram.
O oxigênio da onde aquelas crianças estavam começaram a decair. Dizem-se os estudiosos que quando o índice lá do oxigênio estivesse abaixo de 16%, eles corriam um grande risco de grandes enfermidades. E isso de fato começou a acontecer, pessoal. O desespero, água subindo, não tinha como sair. E para os mergulhadores acessarem um espaço pequeno com um cilindro nas suas costas, eram de uma forma terrivelmente. Uma tragédia poderia acontecer de fato. Mas agora eles estão fazendo-se os traçados 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eles conseguem armar-se um sistema de pôr corda por baixo das águas. Colocaram neons amarrados naquela corda que quando a lanterna batia, ele ficava fluorescente, né, da cor verde. E eles tinham uma direção a ser tomada para chegar ao resgate daqueles jovens, daqueles adolescentes. É interessante que passam-se aproximadamente 15 dias. E o processo está ficando cada vez pior. O mau tempo não para, as chuvas não param, o frio é constante, a fome é constante. Aliás, 15º dia, eles não sabiam ainda como resgatar aquelas crianças. Conseguiram encontrá-las, conseguiram levar até alimento, mas não sabia como tirá-las de lá. E o nível de água subindo. Alguns outros especialistas tentando fazer com que aquela água diminuísse a entrada naquelas rochas para que não fosse aonde naquela caverna onde aqueles meninos estavam. Mas a situação está crítica. A situação está terrivelmente, parecendo que tudo estava perdido. No entanto, certo mergulhador, um homem experiente, aposentado, mas que foi voluntário para resgatar essas crianças, infelizmente, de uma forma inexplicável, veio a óbito. E através desse óbito, os outros mergulhadores começaram a ter mais atenção e perceber-se o risco era iminente. Ei, não saia daí não, continua aqui comigo. Você ainda que não é inscrito, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo, nos ajuda a divulgar esse momento de reflexão. Ei, encontra-se uma solução para tentar resgatar os meninos. Tem que pegar os meninos para não entrar em estado de pânico em meio ao mergulho para sair da caverna. Eles têm que amarrar as mãos dos meninos para trás, colocar-se uma máscara facial completa, com pressão, para que eles não parassem de respirar. Tiveram que, vou usar meu termo, anestesiá-los, deixá-los dormentes, dormindo, para conseguir tirá-los de dentro da água, porque o caminho era estreito, difícil, pontiagudos, e eles poderiam entrar em pânico, se bater e matar também o mergulhador. Então eles adormecem essas crianças, e eles estão-se em etapas, desde o início da caverna até chegar aonde eles estavam. Haviam-se alguns lugares, como se fossem ilhas, que eles paravam. Então, essas crianças estavam lá na 9ª ilha. Passavam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilhas. Para chegar lá, era estreito, era difícil, muito complexo. Mas eles conseguem. Com esses meninos adormecidos, eles saíam da 9ª. Ia até a 8ª, da 8ª já tinha uma equipe esperando, analisava a situação dessa criança, ia para a 7ª, na 6ª, se a criança estivesse acordando, eles colocavam de novo ela num sono e conseguiam sair. Para vocês terem uma ideia, a dificuldade era tão grande que demorou 5 horas para conseguir sair com o primeiro menino. Depois eles pegaram uma experiência e gastaram-se 2 horas. Mas a situação ficou complexa porque a chuva aumentou e a água subia cada vez mais rápida. De 2 horas, eles teriam apenas 90 minutos para tirar cada um. E eles conseguem fazer isso. E eles vão tendo resultado, e sai. 5 crianças, 8, deixa para o próximo dia as restantes. E eles vão conseguindo o resultado
dia após dia. No 18º dia, todas essas crianças foram tiradas com vida. Todas foram libertadas e resgatadas. Ei, eu quero chamar a tua atenção neste momento. Isso foi real, verídico, tem história, tem documentários contando detalhes por detalhes disso. Mas eu quero chamar a sua atenção. Outrora, você estava como esses adolescentes, perdido. Quem sabe você se encontra dentro de uma caverna, numa ilha, na solidão, na depressão, no desgosto da vida, nas contas. Quem sabe tudo parece que vai ao contrário. Você está perdido, como se fosse num lamaçal. Mas eu quero te dizer, alguém está indo ao seu encontro. E o nome desse mergulhador, desculpe essa expressão tão chula, é Deus, é Jesus. O Espírito Santo de Deus está indo ao teu encontro. E dentro desta caverna ele está com gemidos inexprimíveis intercedendo por você. E Jesus está indo ao teu encontro. Jesus está indo te resgatar. Ainda que o caminho é estreito, doído, ainda que as dificuldades, mas Jesus está indo agora, nesse momento, ao teu encontro. Eu acredito nisso. Ei, a tua vida não está perdida. Assim como aquele mergulhador, ei, assim como aquele mergulhador perdeu a própria vida, deu a sua própria vida para tentar resgatar os meninos, assim foi Deus, te observando, te vendo e disse: eu vou resgatá-lo para mim, eu vou trazê-lo para mim. Enviou o seu único filho, Jesus, na cruz do Calvário, para nos resgatarmos, pagar o alto preço pelos nossos pecados. Detalhe, aquele mergulhador até hoje é lembrado, porém ele não ressuscitou. Mas Jesus deu a sua vida por ti, te deu o prazer de estar ouvindo esta palavra simples, mas singela, diretamente para ti, para te dizer: você é um escolhido. E ele, Jesus, aquele mergulhador que foi te buscar, te resgatou, ressuscitou ao 3º dia e está vivo. E está contigo, e manda-te dizer este versículo agora, neste momento. Isaías 41 e o verso 10, para te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ei, fica com este momento de reflexão. Ainda há esperança para a tua vida. Jesus é o teu maior resgate. Deus te abençoe. Fique com este momento de reflexão. Deixa aí o seu comentário. Deixa aí o seu comentário. Nos ajuda a divulgar. Deixa aí o seu like. Viu? Compartilha esse vídeo. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Momentos de reflexão, Marcel Rocha.